Em Cristo, de fato, todas as famílias da terra já foram abençoadas. Algumas ainda não sabem. E nós estamos aqui para anunciar. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre santificação. Aleluia. Aleluia, né? Glória a Deus. Ainda bem que existe a graça, né? E nós contamos apenas com ela. Queridos, existem 2 aspectos na santificação. E eu já quero deixar indicado esse livro aqui, maravilhoso. Maravilhoso, tem lá ainda, ó. Gente, parece que o autor está sentado do seu lado aqui, te explicando as coisas. Perigo, as consequências de não seguir a santificação. Tirei muita coisa dele, então ele vai ver que eu tirei cola. Mas é para isso que existem toda a Escritura, a Bíblia e também os livros que estão aí para nos auxiliar. Amém? Então, queridos, santificação. Existem 2 aspectos na santificação. Existe o aspecto posicional, que é a posição que Cristo já conquistou por nós. Nós somos santos. Se eu perguntasse aqui, quem aqui é santo? Todos ergueriam as mãos? Eu não vou perguntar, não. Mas se eu perguntar, quem aqui é santo? Você que já declarou Jesus como Salvador da sua vida, você tem que crer que você é santo. Você foi santificado em Cristo. Não é por nada que você possa fazer, ou por nada que você fez, que você perde essa santidade, ou por alguma coisa que você precise fazer para alcançá-la. É simplesmente crer que Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, aceitar esse sacrifício de Jesus, que morreu por nós, mas ressuscitou, está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. E em Efésios diz que nós estamos assentados com Ele, nas regiões celestiais. Amém, queridos? Podemos nos chegar confiadamente ao trono da graça. Estamos na presença de Deus. E quem sabe que o pecador, ele não pode entrar na presença de Deus. Pecado não entra na presença de Deus. Então, se nós podemos nos achegar, se nós podemos viver na presença de Deus, se quando houver o arrebatamento nós estaremos com Ele face a face, então nós somos santos. Amém? E não é por nada que nós fizemos, é pelo sacrifício de Cristo. Amém? E lá em Hebreus, né? Lá em Hebreus 10, eu só vou citar, diz assim: temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E Hebreus vai fazendo um paralelo com a velha aliança, onde todo ano os sacerdotes iam lá, ofereciam sacrifícios que cobriam o pecado. Mas Jesus, de uma vez por todas, resolveu o problema do pecado. Amém? Assim, nós não somos mais pecadores, mas somos justiça de Deus. Amém? Lá em 1 Coríntios 1:2, olha o que diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo? Você crê no poder desse nome? Você crê que Ele te resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Então, você é santo. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, existe um aspecto prático também. Nessa santificação existe um aspecto prático. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos de novo onde? No Espírito. Amém? O nosso espírito que estava morto, longe da vida de Deus, agora tem a vida de Deus habitando nele. Amém? Agora ele está de novo ligado a Deus, como foi o propósito de Deus desde o princípio, que o ser humano tivesse comunhão com ele. Agora, a nossa mente, o nosso corpo, nós já aprendemos que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, não é isso?
E aí, a nossa mente e o nosso corpo continuam da mesma forma. E tem algo que a gente tem que fazer em relação a isso. Amém? Então, a santificação no aspecto prático tem a ver, sim, com algo que nós temos que fazer. Porque, senão, eu posso viver uma tragédia. Ser santa, porque Cristo me fez assim, e não viver em santidade. Não evidenciar a santidade de Cristo, não andar como Cristo andou, não ser Cristo aqui nesse mundo, mas ser vergonha para o Evangelho. Pode acontecer. E pode até ser que, nessa caminhada, pode até ser que eu não chegue a perder a salvação e, como a gente às vezes até brinca aqui, entra. A porta fechando e entra. Mas vai ter dano. Vai ter dano. E a gente tem que pregar para evitar que soframos dano. Eu tenho que aprender sobre isso para que eu não sofra dano. Eu preciso ensinar para que a igreja não sofra dano. Né? O pastor ensina os ministros para que a igreja não sofra dano. Porque se a igreja sofrer dano por falta de ter sido pregado, nós também vamos pagar por isso. Sofrer também dano. Você vai sofrer dano pelo dano de ter causado dano ao seu irmão. Olha que coisa triste. Está repreendido. Amém? Lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1, eu estou lendo a versão nova Almeida atualizada, NAA, tá? 1 Pedro 1, do 14 ao 16. Diz assim: como filhos obedientes, diga assim, filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Fala assim, anteriormente. É passado. Quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Fala assim, tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Está na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui, sejam santos. Então, nós já fomos santificados, mas eu preciso viver dessa forma. Amém? Filipenses também, e a gente poderia, queridos, falar, se a gente for ler cada livro da Nova Aliança, a gente vai ver falando sobre isso. Em cada carta, cada igreja é falado sobre isso, sobre a diferença, sobre a nossa vida, como era antes e como é depois de nascermos de novo. Não pode ser igual. Se estamos ainda fazendo as mesmas coisas, andando nas mesmas práticas, Cristo ainda não foi formado em nós. E existe algo que nós precisamos fazer a respeito. Nós precisamos nos dedicar à palavra, deixar a palavra transformar a nossa forma de pensar, de agir, de falar. Amém? E lá em Filipenses 1, 27, diz assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Acima de tudo, vivam do modo digno do Evangelho de Cristo. E, queridos, essa palavra não é para trazer condenação. Eu sei que cada um de nós tem situações de tentação, e a gente vai falar um pouco sobre a tentação, mas a tentação não vai nos parar, amém? Tentação, você sabia que tentação não é pecado? Porque Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Então, se eu sou tentado, até o momento em que eu estou sendo tentado, ou seja, eu tenho vontade de fazer algo, algo me chama a atenção, algo me atrai, mas eu não preciso me deixar seduzir por aquilo. Eu posso dizer não. Amém? E a gente vai ver sobre isso também. Mas essa palavra não é para trazer condenação para ninguém. A palavra é sempre uma forma, é um espelho, onde a gente olha, a gente examina como está a nossa vida e a gente decide mudar. Amém?
E daqui para frente, a gente pode fazer diferente. Amém? A palavra nos alcança exatamente aonde a gente está. Aleluia. Aleluia. E aí, a prática da santificação, querido, não acontece espontaneamente, assim como é novo nascimento. Nasci de novo, aceitei Jesus como Salvador da minha vida, meu espírito recebeu a vida de Deus. Agora, a prática, ela não acontece espontaneamente. Ela precisa de uma atitude nossa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos nos expor à palavra, mudar hábitos. Lembra lá em Romanos 12, versículo 2, um versículo bem conhecido que a gente fala muito, que diz assim: não vos conformeis, não tenham a mesma forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e nós podemos experimentá-la, mas nós precisamos mudar velhos hábitos. E é isso que a gente precisa fazer, amém? Eu não sei você, a gente aprende que a nossa mente, o nosso cérebro, ele guarda informações. Sabia? O nosso cérebro é como se fosse um computador, assim, e ele guarda informações. E quando a gente está diante de uma situação em que, de repente, a gente já viveu aquela situação, em questões de, sei lá, milésimos de segundo, nos leva a tomar uma decisão. E a gente toma a decisão baseado nas nossas experiências anteriores. Você quer ver um exemplo? Você já viu uma pessoa que já passou necessidade, que na casa dela não tinha, assim, as coisas gostosas, não tinha muitas sobremesas, não tinha muita fartura? Já viu alguém assim? Normalmente, aí essa pessoa, agora ela trabalha, ela ganha seu dinheiro, ela ganha até bem, e ela pode entrar num restaurante daqueles self-service que a gente paga para entrar e come o que quiser. Já viu? Não tem? Aí você paga lá, não sei quanto, e coma à vontade. Você pode ir lá na banca, né? Como que fala? No buffet, e se servir quantas vezes você quiser. Mas você já viu que tem pessoas que lotam o prato como se aquela fosse a sua última refeição? Como se aquela fosse a última comida do mundo? Por quê? Velhos hábitos. De repente, aquela pessoa é acostumada com a falta. Então, na mente dela tem essa informação: coma logo, vai acabar. Porque na casa dela, de repente, se ela não corresse e pegasse a asinha do frango, ela ia ficar sem frango. É velhos hábitos. Mas vocês estão rindo, mas não acontece? Porque fica registrado na nossa cabeça a falta, vai faltar. E aí, o que eu tenho que fazer? A pessoa que ouviu dizer assim: vai ter alguma coisa, vai ter a pandemia. Aí a pessoa corre para o supermercado e lota uma casa de comida, porque não pode faltar, vai faltar. A pessoa tem sempre a informação de falta, porque o cérebro dela ainda é habituado com a falta. Vocês estão me acompanhando? Então, o nosso cérebro toma decisões dessa forma, baseado nas nossas experiências anteriores. E aí a palavra entra e vai mudando a nossa forma de agir, de pensar, de falar. Amém? E aí eu posso, de repente, agora entrar, pegar um pouquinho e saber, tem provisão. Eu posso voltar lá no buffet e pegar mais um pouquinho. Eu posso pegar 10 pouquinhos, mas eu não preciso pegar uma tigela, pegar a bandeja lá do buffet e levar para a mesa, amém? A gente vai aprendendo, né, querido? Então, isso aí tem aquele ditado, que eu até anotei aqui, o ditado dos infernos, como diz não me lembro se é o Diego ou se é o Ronald que fala, que é aquele: farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim? Vai faltar, deixa eu garantir o meu.
não é? Então, velhas práticas. Né? Acho que a gente tem que deixar a velha prática na hora de entrar no BRT, né? Que parece que entra um troço assim. O cérebro liga essa chave aí que fala assim, se você não atropelar todo mundo, você não entra. Aí vamos atropelar todo mundo. Né? Já pensou se todo mundo... Se tudo que é crente, tem muito crente, né, andando de BRT, mudasse a mente, talvez não tivesse tanta confusão no BRT, né? Mas o crente também, temos que entrar assim, ó, mira lá e vamos entrar. Senão não entra. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a gente não vai mais tomar, a partir do momento que a gente nasce de novo, agora, muitas, não todas, né, tem decisões, o que a gente aprendeu lá de matemática ainda fica valendo, amém? Mas algumas decisões a gente não vai tomar mais baseado nas nossas experiências. Que quando a gente era pressionado, a gente mentia, a gente enganava, a gente queria tirar a nossa responsabilidade, não é assim? Antigamente, quando a gente era pressionado, a gente queria tirar a nossa... Foi ele, foi ela, o Valzinho até ministrou aqui quinta-feira, igual criança. Quando é pressionada, a culpa sempre é de outra pessoa. Mas, quando a gente nasce de novo, a gente tem que reprogramar a nossa mente para assumir as nossas responsabilidades. Eu fiz, eu errei. Me perdoa, Senhor, me perdoa, pessoas, se eu errei com alguém. Amém? É isso que a palavra nos ensina. E a gente vai reprogramando a nossa forma de fazer as coisas. Amém? Lá em Mateus, veja só, Mateus 22, a gente vai ler um textinho grande. Hoje a gente vai ler bastante a palavra, né? Porque eu não ousaria falar isso de mim mesma. Tenho que ler aqui textos para a gente embasar. Mateus 22, a gente vai ler do 2 ao 13. Olha o que diz. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos, fala assim, todos. Todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Fala assim, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem conta essa parábola é Jesus. E o que Jesus está contando aqui? Ele está, uma parábola, e ele está falando a respeito do reino. E quem são essas pessoas? Vamos lá. Os primeiros convidados, a gente sabe que são os judeus, porque o reino, primeiramente, seria anunciado aos judeus, mas a gente sabe que eles não aceitaram. Então, como diz lá, eles ficaram focados em seus negócios, por assim dizer. Cada um foi para um campo, o outro foi para o seu negócio, mas tiveram também aqueles que mataram os servos enviados. Quem são esses servos enviados? São os profetas,
que desde a velha aliança, desde o Antigo Testamento, vem anunciando a Cristo. E alguns, de fato, foram mortos, né? Então, essas são as pessoas. Agora, os servos saem, então aquelas pessoas não foram dignas do reino, porque não aceitaram. E aí os servos saem e chamando a todos. Quem são esses todos? Nós estamos aí nesses todos. Amém? São aqueles chamados gentios, aqueles que não eram judeus. Judeus também eram todos, todos é todos. Todos que quiserem venham agora para a festa. Todos que quiserem, muitos foram para aquela festa, né? E aí, quando a gente continua lendo, a gente vê que no meio daquela festa tinha uma pessoa sem traje nupcial, sem a roupa adequada. E aí, eu não sei você, mas quando eu estava lendo isso, eu parei. E eu falei assim, que coisa estranha. Então, pegou a pessoa na encruzilhada, que está dizendo ali, né? Nas ruas, nas encruzilhadas, pegou a pessoa na encruzilhada. Você acha que essa pessoa que estava na rua tinha roupa de casamento? Aí eu falei, que coisa estranha. Por que o pobre, que não tinha roupa de casamento, foi jogado lá no inferno, lá, onde tinha choro e ranger de dente? Por quê? E aí eu falei assim, bom, está falando de Jesus, de Deus aqui, está falando que é o reino. E nós já conhecemos o caráter de Deus, que Deus é bom. Então, vamos saber sobre isso? E o que acontece, queridos, é que ainda hoje, no Oriente Médio, quando uma pessoa de alta elite, ela prepara uma festa, aqui está falando de um rei, até hoje, quando eles preparam uma festa de casamento, eles deixam roupas preparadas para os seus convidados. Né? É igual aqui que a gente tem que alugar roupa, não, gente. Chega lá, ó. Chega lá, tem as roupas adequadas para a festa. E aí, todos os convidados podem se vestir adequadamente. Vocês estão chegando? Então, queridos, foi isso que Deus fez conosco. Nós estávamos nas encruzilhadas, perdidos. Mas Ele não só nos chamou para a festa, mas Ele nos deu roupas adequadas. Amém? Ele nos revestiu do novo homem, criado em Deus. Amém? Glória a Deus. E aí, queridos, aquela pessoa que estava ali, por alguma razão, ela deixou a sua roupa. Ela menosprezou a sua veste que tinha sido dado a ele. Então, isso pode acontecer. Nós fomos convidados para o reino, nós fazemos parte desse reino, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, revestidos de uma nova natureza em Cristo. Ele fez isso por nós. Ele nos deu essa roupa que nós não tínhamos como comprar. Mas, se a gente tira essa roupa e joga fora, aí a gente perde a nossa salvação. A cara é ótima. É desse jeito, gente. É desse jeito. E cada um de nós, é responsabilidade de cada um de nós cuidar dessa roupa. Amém? Desse novo homem que nos reveste. Lá em Efésios 4, 24. Pode botar aqui? Já que vocês não estão acreditando. Efésios 4, 24. Eita, glória. Revista-se do novo homem. E se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Ele nos deu essa nova natureza. Ele nos deu essa roupa. E nós precisamos cuidar. E a gente sabe, queridos, isso não é para a gente ficar apavorado. Quer dizer que se a primeira manchinha que tiver na minha roupa, pronto, eu vou ser amarrado pelos pés e jogado no inferno. Não, não é desse jeito, queridos.
O Senhor é misericordioso. E sempre que a gente erra, a gente tem o direito ao perdão. A gente precisa o quê? Nos posicionar, assumir o nosso erro, nos posicionar e nos arrepender. Amém? Não é um erro ocasional que vai fazer o crente perder a salvação. Afinal, o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. E esse sangue precioso, é precioso, não seria esbanjado à toa. Então, eu pisei na batatinha, né? Escorreguei na casca de banana, perdi a salvação. Não é desse jeito. O pecado, a gente sabe que o pecado na vida do crente é um acidente. Mas veja só, acidente. Acidente não é algo corriqueiro, não é algo que acontece todo dia. Pode ter uma casca de banana aqui e eu escorregar nela, amém? Mas eu não vou combinar com a banana. A banana fica aí, amanhã, 3 horas da tarde, eu vou dar um escorregão em cima de você. Já deixou de ser acidente, né? Estão comigo, né? Tem muita gente combinando com a banana para poder escorregar nela. João 2:1 diz assim. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Então, o principal objetivo é o quê? Não pecar. João está escrevendo, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas ele continua, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Agora, então ele vai continuar, se a gente ler 1 João todo, ele vai contando, ao mesmo tempo ele fala, aquele que vive pecando, se a pessoa vive pecando, ele até questiona se essa pessoa conhece a Deus. Porque uma coisa é um corriqueiro que acontece com todos nós. Sabia, queridos? Acontece com todos nós, um erro corriqueiro, uma escorregada. Agora, cada um em um aspecto. Agora, eu viver pecando, eu viver deliberadamente no pecado, eu decidir pecar, eu achar que não tem problema nenhum, eu viver uma vida de qualquer maneira, depois de ter sido santificado em Cristo, isso é um problema. Lá em Hebreus 10:26 fala que viver deliberadamente no pecado pode levar à perda da salvação. Agora, olha o que fala 2 Pedro, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. 2 Pedro, porque veio para esse culto hoje, né? 2 Pedro 2:20. Olha só o que diz, queridos, é a Bíblia. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento, então nós escapamos da contaminação, do pecado, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhe havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. É forte, queridos, e nós precisamos cuidar da nossa vida. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É com temor que eu falo essas coisas, queridos, porque eu também tenho que cuidar da minha vida. Eu também sei que um dia eu vou prestar contas de tudo que eu fiz aqui com o meu corpo. E aí, Marcelo, esse dia estava falando isso, eu até falei assim, misericórdia, até do meu corpo, vou ter que malhar mesmo, né? Porque até isso...
vou ter que fazer dieta, vou ter que fazer exercício. Está incluso também, gente. A Flávia vibra, né? Glória a Deus. Aleluia. Mas a gente tem que cuidar da nossa vida, a gente tem que manter a nossa vida, e é possível a gente viver, é possível. Essa mesma graça, queridos, a gente fala muito de graça, e vou ler um versículo lá em Tito 2, do 11 ao 12, pode projetar aqui. Tito 2 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Não foi isso? A festa lá, ó, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para renegadas a impiedade, ou seja, nós precisamos renegar a impiedade. E as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. É possível, queridos. Fala assim, é possível. Deus nunca exigiria de nós algo que Ele não nos capacitou a ser ou a fazer. Então, é possível viver nesse mundo longe das, como que ele fala aqui, das paixões mundanas, da impiedade, né? Então, a graça, a mesma graça que nos salvou, ela nos educa. Amém? Ela nos educa a viver dessa forma. Glória a Deus. Então, queridos, alguns pegam esse versículo, se a gente pecar, então a gente tem um advogado. Liga não, querido, se você pecou, tem um advogado. O advogado, queridos, no céu, Jesus, ele não é um aval para a gente errar. Pelo contrário, se por acaso a gente errar, a gente tem um advogado. Também fala, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, lá em Hebreus, que fala que... acha para mim aquele texto que fala assim que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Porque alguns falam assim, tá vendo, até Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele foi tentado e não pecou. Isso não é aval para a gente pecar, pelo contrário, é uma forma de dizer assim, olha, ele não pecou. Da mesma forma que você está sendo tentado, ele foi tentado também, mas ele nunca pecou. Amém? Então, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, da mesma forma que vocês, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. 1 Pedro 2, 22. Deixa eu tentar achar aqui. Pode botar aqui para mim? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Não é para trazer condenação, queridos, mas também não é para a gente viver uma vida de qualquer maneira, achando que está tudo bem. Aleluia. Acho que não é esse, não. Acho que o que eu quero está em Hebreus. Hebreus 4:15. Aleluia. Obrigada aí, os universitários. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, ele foi tentado, mas não pecou. E ele sabe o que é ser tentado. Então, se você está sendo tentado, se achegue com confiança ao trono da graça. Você vai encontrar socorro para essa situação. Antes de você entrar nela. Você não precisa entrar nela. Amém? Eu, sumo sacerdote, te ajudo a não entrar nela.
Eu sei como não entrar nela. Eu sei te capacitar para não entrar nela. Amém? É isso que está dizendo. Não é um aval. Vai, peca. Jesus sabe como é, gente. Ele sabe, ele não pecou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês me amam ainda? Tem almoço hoje, hein, gente? O almoço vai descer legal? Glória a Deus. Aleluia. A gente vai falar um pouquinho sobre santificação na família. Amém? Hebreus 13, 4. Agora eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, ACF. Hebreus 13, 4. Diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Nova aliança, tá, gente? Ai, na nova aliança, gente, é assim, ó. Pecou, você peca, pede perdão e tá tudo bem. Tudo bem. Você realmente se arrependeu, você pede perdão, agora, consequência do pecado fica. E se a gente continuar fazendo a mesma prática, se associando ao pecado, o julgamento que é para o pecado, não é para nós. O julgamento não foi feito para nós, e sim para o pecado. O pecado já foi julgado. Mas aí a gente colhe o julgamento do pecado. Estamos associados, somos um com eles. Ou vocês não sabem, Paulo diz lá em 1 Coríntios, que aqueles que se juntam com a meretriz, se torna um com ela. O que se junta com o pecado, se torna um com ele. E aí colhe o devido julgamento, que não era para você, que não era para mim, mas a gente pode colher. Amém? Ai de mim? Então, aqui, gente, quando fala venerado, seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Muitos pegam aqui para dizer, olha, tá vendo? O casal não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês sabem o que eu estou falando. Não é o que o casal fazem os dois entre si. Está falando do que eles fazem com outras pessoas. Presencialmente ou virtualmente. Acrescentaria aqui, se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje. É virtual. Vai? Vai não, querido, vai não. Se chegue com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar socorro em momento oportuno. Amém? Queridos, então aqui está falando de adultério, de traição. É isso que é o leito sem mácula, é onde não acontecem essas coisas. Ah, mas no meu casamento, alguém pode dizer, mas no meu casamento já aconteceu, a gente se perdoou. Ok, queridos, se perdoou, né? Para Deus, realmente, é como se nunca tivesse acontecido. Mas não quer dizer que tenha que continuar vivendo nessa prática. Se arrependa. Amém? Prudência e fidelidade andam juntas. Anotei aqui essa frase. Prudência e fidelidade andam juntas, queridos. Então, assim, eu quero ser fiel, eu sou fiel, eu prometi ser fiel ao meu cônjuge. Aí eu preciso ser prudente, eu não posso andar achando assim que eu sou super heroína, que eu sou super mulher, mulher não sei o quê, que resiste a tudo, não. Então, eu não posso me colocar em lugar de tentação. Aí a gente sempre fala aqui na igreja, cuidado, a gente não incentiva a amizade com o sexo oposto, principalmente se são casados. Ah, a mulher do Doquinho gosta de conversar com... gosta de conversar com o... Como que é? Aqueles lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não tem ninguém com esse nome, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, amém, queridos? A gente não se colocar... Queridos, olha, todos os estudiosos, todas as pessoas que lidam com casais sabem. Se um casalzinho, um homem e uma mulher, os dois casados, começam a trocar confidências do seu casamento em si, não dá em outra coisa, querido, dá em adultério.
A amizade, homem casado com mulher casada, uma amizade muito íntima, sabe, é igual a quê? Na conta de Deus, na conta mesmo da lógica da humanidade, adultério. Não dá em outra coisa. O resultado não é diferente. Aí, cuidado também, querido, com aquelas fotos, eu falo assim, quando eu vejo, eu falo assim, aqui, ó, está na prateleira. As fotos de prateleira que as pessoas gostam de botar. Solteiras, casados, solteiros também, casados, bota aquelas fotos lá. Está na prateleira. Parece que a gente está vendo açougue, né? Aquela carne pendurada lá, ó. Ó, esse aqui, a picanha, tá legal. Cuidado, às vezes a sua intenção não é essa. Será que a gente não está repetindo hábitos? Será que o nosso cérebro, naquele momento de botar aquela foto, não repensou algo lá de trás? Isso aqui, ó, causa. Isso aqui faz sucesso. Eu vou ser desejado, eu vou ser desejada. A minha estima vai subir, vou receber elogios. Às vezes a gente nem pensou isso aqui, sabe, na esfera consciente, mas no subconsciente. Mudança de hábitos. Ok, gente? E às vezes a gente manda um recadinho aí. Quem trabalha na igreja, sabia que quem trabalha na igreja não pode botar foto de biquíni? Nem sem camisa, nem de sunguinha, nem sentado no colo do namorado. O que mais que não pode? Lembrei só essas. Até aqui falou o Senhor. Passou disso. Olha o que diz lá. Corre lá, queridos, apaga, antes do culto da noite. Às vezes a gente vê uns e manda recado. Eita. Então você vai, eu vi fulano fazer, eu vou fazer também. Sabia que ele recebeu um recado? Vai receber o mesmo. Agora vai ser pior o recado porque já foi avisado. Glória a Deus. Olha o que diz lá em Provérbios, não vou ler não, queridos, mas em Provérbios 7, fala sobre a mulher adúltera. E fala alguns comportamentos, algumas atitudes da mulher adúltera. Ela, quando ela encontra o rapaz, o homem, ela elogia, ela está com roupas sensuais, a cama dela está arrumada e perfumada. Ela mostra que deseja aquele homem. Ela diz assim, olha, vamos brincar, né? Tem crianças aqui, até amanhecer. Até amanhecer. Está escrito lá em Provérbios 7. Mas o final daquilo tudo é morte e destruição. Agora, se a mulher adúltera faz isso, queridos, e consegue seduzir alguns homens imprudentes, como diz lá em Provérbios 7, tolo, está dizendo lá. E as esposas, como procedem? Eu vou dizer como que algumas esposas aqui procedem. A mulher adúltera elogia, a esposa reclama o tempo todo. A adúltera está com roupas sensuais. A esposa não tira a camisa do rema. Antigamente era a camisa do deputado, mas o deputado não faz mais, aí é a camisa do rema. A camisa do rema, queridos, é para vir para a igreja toda, isso aí, para botar foto na internet. Agora, para o seu marido, não. É outra roupa. A cama da mulher adúltera é arrumada e perfumada. E da esposa, da mulher casada, como é? Eu vou dizer como é algumas camas. Cheiro de xixi, de neném, de criança grande, velha, que não sai da cama.
E com a criança ainda lá no meio. Ela não demonstra desejo, está sempre com dor de cabeça. Mas sabia que estar com o marido cura dor de cabeça? Então, os homens já sabem, essa de dor de cabeça não cola mais, né? Ó, eu tenho a cura. O homem adúltero, queridos, também da mesma forma. Da mesma forma, ele está sempre observando as mulheres, ele fala aquilo que ela quer ouvir. Tanto alguém que está tentando entrar num casamento, ser uma terceira pessoa no casamento, ele sempre vem com aquela, roubando o coração, como Absalão. Quem me dera ser seu marido? Você não ia passar por isso. Eu ia te ouvir. Quem me dera ser sua esposa? Eu ia cuidar de você. Você é um homem tão digno, tão trabalhador. É assim, queridos. Pensa que chega dizendo, vamos adulterar, motel amanhã. Não. Não, é com palavras doces, que vão entrando. E assim como a fé vem pelo ouvir, o nosso ouvido são portas de entrada, queridos. O ouvido e os olhos são portas de entrada. Então, a gente tem que cuidar daquilo que a gente ouve. A gente não pode cuidar do que o outro faz. Né? Se a Gesa chega, o que você vai fazer com a Gesa? Só pode correr. É fugir mesmo. E a palavra fala sobre isso. A palavra fala lá em 1 Coríntios, né? Diz que a gente deve fugir da imoralidade sexual. Amém? Lá em 1 Coríntios também 7, diz que o casal ele não deve se negar um ao outro. Então, se está se negando demais, queridos, conserte isso aí. Amém? 1 Coríntios 6, 18, diz que a gente deve fugir da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É fala assim, qualquer relação fora do casamento. Ok? E então a palavra diz que a gente deve fugir. Aí o crente, ele quer o quê? Resistir. Tá a Jezabel, tá o Ricardão, e os crentes lá, eu vou resistir. Não, é fugir. Fugir. Sair daquela situação. Amém? Isso é para casados e solteiros, tá, queridos? Lá também fala que a gente deve fugir da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal, queridos? É assim, não só a gente não fazer as coisas erradas, mas também a gente não parecer que fez. Sabe uma coisa que parece que fez? Quando o casalzinho fica viajando junto. Mas a gente viaja, mas a gente é crente. Aí posta lá, estamos viajando. Você acha que alguém acredita que você não comeu a fruta? Ninguém acredita, nem eu acredito também. Mas mesmo que, quem sou eu, né? Mas o Senhor sabe, mas nós fomos chamados para dar testemunho. Amém? Fomos chamados para dar testemunho. E isso não é bom testemunho. Então, não é lícito fazer tal coisa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O Senhor sabe, eu não pequei, mas os irmãos não sabem. O mundo lá fora não sabe. E chega e fala assim, está vendo? Está viajando lá, está viajando, dormindo no mesmo quarto, ficando em casa, sozinho, os dois. O que está fazendo? Duvido que não está fazendo nada. O mundo fala, né? E a gente tem que ter cuidado, é fugir da aparência do mal. Amém? Ficar com muita intimidade, andando para cima e para baixo, o homem casado, enfim, se um dos dois é casado, ficar andando para cima e para baixo juntos, está errado. Está errado. Mentir, dar mau testemunho. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4, a gente já está começando a encerrar. Diz assim, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual,
que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém? 1 Tessalonicenses 4, a partir do 3. Então, queridos, olha só o que ele diz. Nesta matéria, ninguém defraude seu irmão. O que é defraudar? Se eu estou sensualizando, seja homem ou mulher, para o meu irmão, eu posso estar defraudando ele. Sabia? E ele não me pertence. Amém? O corpo da mulher casada pertence ao seu marido. O corpo do marido, o homem casado, pertence à sua esposa. Passou disso, você está defraudando as pessoas. Amém? Teve um irmão que falou algo muito profundo para mim. A gente conversando e tal, e ele namora, né? E aí ele falou assim, olha, eu falo para minha namorada, a gente não cai, né? A gente não se relaciona, porque como depois, o que ela vai pensar de mim depois? Eu sendo um mentiroso desse. O testemunho que eu vou dar para ela, estando na igreja falando uma coisa, pregando uma coisa e fazendo outra coisa. Eu achei isso tão profundo, porque às vezes não é nem entre nós e a igreja. É entre nós e Deus primeiro, obviamente, entre nós e a nossa família. Qual o testemunho que a gente dá para a nossa família? Porque eles sabem o que a gente está fazendo. Aí a pessoa está lá pecando com o irmãozinho da igreja e falando. Olha o testemunho. Está defraudando aquela pessoa também, levando aquela pessoa até a pecar, até não acreditar mais nas Escrituras. E as pessoas que estão sob a sua influência, como ficam? Os filhos, como ficam? Queridos, sabia que casamento envolve prestação de contas? Eu vi o pastor José Gonçalves fazer essa pergunta. Aí ele perguntou assim, eu vou perguntar aqui. Quem é que é jovem, solteiro mesmo? Ih, o pessoal está com medo? Pode levantar a mão, gente. O solteiro cuida das coisas do Senhor, amém? Qual jovem aqui solteiro mora com os pais? Todo mundo é jovem, solteiro e mora com os pais. Quem gosta de avisar para o pai aonde vai? Gosta de avisar? Legal. Ah, legal, tá ganhando ponto. Quem gosta de falar, quando o pai fica, para onde você vai, com quem vai, que horas volta? Quem gosta? Amém. Quem gosta de dar prestação de contas do seu dinheiro, de quanto ganha, como vai gastar? Quem gosta? Ah, legal. Quem gosta de dar a senha do cartão? A senha do celular? Que o celular fique jogado lá para os pais pegar, e ver. Quem gosta? Se você disse sim em todas as coisas, você está apto a casar. Porque casamento envolve todas essas coisas. Prestação de contas. Meu celular ninguém mexe. Tem senha. Uma coisa errada aí. Casado, com senha no celular, que o marido ou a esposa não sabe. A esposa ou o marido não sabe quanto ganha. Não pode perguntar para onde vai, que horas volta, com quem está. Queridos, quando o negócio está largado lá, sabia que a gente nem se interessa? Eu falo, lá em casa de celular, o meu está todo destruído aqui, porque é jogado para lá, jogado para cá. Um pega do outro, eu vou sair com o seu, você vai sair com o meu. Às vezes os irmãos ligam, vocês ligam, é a Kátia. Aí liga para o Marcelo, é o Marcelo. É livre. Como é livre, eu vou perder meu precioso tempo indo xeretar. Agora, se fosse trancado no cofre, ainda mais mulher, gente. Trancado no cofre, vocês viram? Mulher descobre as coisas.
Mais que os homens, eu acho, né? Não sei. Vocês viram que... A Shakira, né? Eu ia falar, eu não queria falar o nome. Vocês viram que a Shakira descobriu que o cara traía ela pela geleia, gente? Pela geleia. Ué, ele não come essa geleia. Quando eu saí, estava no nível. Quando eu voltei, está em outro nível. Alguém teve aqui. Eu ia falar um negócio, mas deixa para lá. Ficar com meu marido e comer minha geleia. Pra você ver aí. Glória a Deus. Queridos, então a gente pode andar de acordo com a nossa nova natureza, amém? Criada em Cristo. E o Senhor, Ele sempre nos chama ao arrependimento. Se a gente tem alguma coisa errada, se a gente se identifica, eu gosto daquela oração de Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim, e a gente sabe, a gente se avalia, se há em mim algum caminho mau, eu posso me arrepender e voltar a caminhar. E o Senhor, em toda a Bíblia, sempre, o Senhor traz julgamento, sim, queridos, mas Ele sempre vai chamando ao arrependimento. E eu vou terminar com Apocalipse 3, que diz assim, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, irei como ladrão, e você, de modo nenhum, saberá em que hora irei contra você. Olha o que o Senhor está falando para a igreja lá de Sardes. Então, a gente tem que ter cuidado. Guarda aquilo que a gente aprendeu. Que a gente se arrependa daquilo que das obras que a gente tem andado. E existe uma graça para isso. Às vezes tem pessoas que entram na igreja, namorados, não estou falando de pessoas que até moram juntos, numa união estável, que vão sim, conforme o entendimento chegar, caminhar para um casamento. Agora, se eu sou namorada, às vezes eu entro na igreja já numa situação em que já estou praticando a imoralidade sexual. Existe graça para eu parar. Existe graça para eu fugir dessa situação. E existe graça, se essa pessoa que eu vou me casar, existe graça de eu guardá-lo até o dia do casamento. Amém? Porque o Senhor é fiel e Ele não promete, não nos cobra nada que nós não possamos fazer. Amém? Glória a Deus. Fala assim, a minha família é uma bênção. Glória a Deus. Seja abençoado na prática da palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe sempre.